Você que está aqui, se você puder ficar de pé em nome de Jesus. Vamos iniciar esse tempo de adoração ao Senhor. Dado a vocês. E que tema tão desafiador, né? Eu falo que é muito desafiador para os nossos dias. Nós vivemos a era do faça você mesmo, não é? Nós vemos a era do faça você mesmo. Vai ali, compre um kit, faça você mesmo. Antigamente a gente contratava as pessoas para fazer tudo, e hoje, pelo contrário, estão dizendo que você é capaz, você tem potencial, né? Compre lá um kit pela internet, você se torna um marceneiro de primeira qualidade, né? Compre lá uma máquina lá na internet, você se tornará o melhor soldador da sua cidade. Basta assistir uns 2, 3 vídeos, tutoriais, você já se torna um melhor especialista, um grande profissional. E nós somos daquela época que a gente fazia as festas e os bolos e os salgados e os docinhos e a decoração. E hoje em dia você aperta um botão aqui, chega tudo pronto, você já vai lá só comer o bolo, só desfrutar da festa, né? Liga para alguém e ela vem com um caminhão, com um painel todo montado. Eu lembro que antigamente a gente cortava celofane, cortava papel crepom para montar o painel de festa, mas hoje faça você mesmo, se vire aí, né? Compre um equipamento e dê conta das coisas. Mas sabe o que? Olha o que esse texto, o tema desta campanha, nos desafia. Ele fará. Ele fará. E entender que Ele fará não significa desprezar o nosso potencial, mas é justamente colocar o nosso potencial debaixo das mãos daquele que tudo pode. Ele fará não significa desprezar o nosso conhecimento. Eu sou amante do conhecimento, eu gosto demais de estudar. Parte dos 380 volts que ele falou aqui, é estudando, é aprendendo, é aprimorando, porque eu entendo que se é para Deus tem que ser feito com excelência mesmo, e quanto mais você aprende, mais excelente de fato se torna aquilo que você faz para Deus. Então, o Ele fará não é desprezar o conhecimento, de forma nenhuma, não é elogiar e abraçar a ignorância, não, de forma nenhuma, pelo contrário, é pegar todo o conhecimento que você tem e colocar debaixo nas mãos daquele que é onisciente, aquele que sabe tudo, aquele que pode tudo, aquele que tem a chave, que abre a porta e que ninguém pode fechar. E é um desafio para nós nesse tempo que somos encorajados a sermos empreendedores. É um desafio nesse tempo que nós somos encorajados a não prestar conta para ninguém, a não sentar na cadeira de empregado para ninguém, mas ter o nosso próprio negócio. E aí vem o desafio de nós de fato sentarmos na cadeira do aprendiz e confiar que de fato nós temos um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus altíssimo, que sabe tudo, que pode tudo, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. E certamente, queridos, se é um desafio dado pelo Senhor para nós, é porque não há dúvida nenhuma de que nós somos capazes de realizar. O maior desejo do coração de Deus é que você confie nele. Deus é um pai amoroso, um pai dedicado, é um pai digno de toda confiança. Eu tenho 2 filhas, aliás, não só 2 filhas, mas eu tenho uma neta também. E eu como pai, e também como avô, né vovô? Eu como pai e como avô, o maior prazer que a gente tem é perceber que os nossos filhos confiam na gente. Como é doloroso para um pai perceber que o filho está tomando seus próprios rumos. Como é doloroso para um pai perceber um filho ou uma filha tomando decisões sem confiá-las a nós, sem pelo menos dizer: o que você acha? O que você pensa? Qual a sua opinião? Como é doloroso para nós, mas como é prazeroso quando as nossas filhas dizem assim: pai, mãe, vocês têm um tempinho para a gente conversar? A gente está querendo fazer um negócio, a gente está pensando em algo, estamos sonhando. Eu tenho uma filha que ela é muito empreendedora, ela é muito envolvida com os projetos que Deus tem nos dado, e ela sempre está dizendo: pai, eu queria compartilhar uma ideia com você, o senhor tem essa cabeça aí pensante, eu queria compartilhar para ver o que o senhor acha. Como é maravilhoso, como é prazeroso um pai perceber que o seu filho, a sua filha, os seus filhos
apesar de terem conhecimento, faculdade, apesar de serem meninos e meninas estudados, desprendidos, despojados, mas como é maravilhoso quando um pai percebe que o seu filho, a sua filha, confia nele. Não tenha dúvida nenhuma, querido, se você veio essa tarde aqui, certamente é porque você confia no Senhor. E não há dúvida nenhuma que o seu pai nessa tarde está orgulhoso de perceber o quanto você confia nele. Eu estava ali adorando, orando e adorando ali, e eu lembrei, experiência, é tão gostoso quando a gente lembra de algumas experiências marcantes. Eu estava ali, eu estava lembrando de uma experiência que marcou muito a minha vida, exatamente numa tarde da bênção, não aqui exatamente, mas alguns anos atrás, eu ministrava numa tarde da bênção que acontecia, ainda acontece, lá em Linhares, não dá tempo mais, agora não dá mais para ir, né? Mas até um tempo atrás, sempre que nós éramos convidados, tínhamos aí a disposição e disponibilidade de ir, e lá era quarta-feira, 3 horas da tarde, né? E aí eu lembro que, pelo menos uma vez por mês, eu estava indo lá em Linhares ministrar nesta tarde da vitória, tarde da bênção. Eu lembro que uma tarde dessa, dessas quartas-feiras aí, eu saí, foi uma quarta-feira muito agitada, eu lembro muito bem que foi uma manhã assim, extremamente agitada, e eu saí daqui, era por volta de 1h da tarde, quase dando 1h da tarde já, o tempo, ou seja, já estava apertado para chegar lá, às 3h da tarde, e era naquela época que o governo tinha acabado de liberar a concessão da BR para essa empresa aí concessionária, e ele estava ali construindo praças de pedágio e tal. E eu saí daqui com o meu carrinho, olhei assim o combustível, falei, dá para chegar pelo menos até Ibiraçu, né? Eu vou sair dessa agitação do trânsito aqui da Grande Vitória, dou uma acelerada aí, lá para Ibiraçu eu abasteço e sigo viagem. E aí eu fui, irmãos, e maravilha, fiz as contas, porque a gente é ótimo para fazer contas, né? A gente é ótimo para confiar aqui na nossa cuca, no nosso cérebro, né? E aí eu fui, e quando chegou ali perto de Ibiraçu, parei num posto, e assim que eu parei no posto, já tinha uma placa assim, não estamos aceitando cartão. E naquela época, diferente hoje, naquela época não tinha Pix, não tinha PicPay, tinha nada disso, ou era dinheiro, ou era o cartão, né? E aí cheguei perto assim, poxa rapaz, eu estou sem dinheiro aqui, não tem jeito mesmo, o que está acontecendo? E ele falou assim, não, na verdade, isso aí é uma campanha nacional, não sei se alguns motoristas aqui lembram dessa época aí, mas isso é uma campanha nacional que os postos de gasolina estão fazendo, porque estão cobrando taxas muito altas de nós, e os postos de gasolina, a gente fez uma pesquisa aí, os postos de gasolina, junto com os supermercados, são as maiores fontes de faturamento dessas empresas administradoras de cartão. Nós estamos fazendo um movimento aí, todos os postos da estrada não estão aceitando cartão. Eu disse, eita, lascou, agora pronto, lascou. Mas nenhum, ele falou, talvez um ou outro aí, que não seja de uma bandeira oficial, você pode até encontrar, mas a maioria dos postos, de fato, não estão aceitando cartão, né? E aí eu tinha a conta num banco, que não era um banco muito popular, era um cartãozinho vermelhinho, que era difícil achar uma agência daquela, rapaz. E eu perguntei, tem tal banco aqui nessa cidade? Ele falou, rapaz, não tem também não. Olhei eu para o marcador de combustível, falei, deve dar para chegar aí pelo menos até João Neiva, né? Aí João Neiva a gente acha um lugar ali certamente que abastece. Aí eu fui até João Neiva e nada de conseguir lugar para abastecer, irmãos. Eu falei, quer saber? Eu não vou voltar mais, já está quase na hora do culto, como é que eu ligo para o pastor lá, dizendo que eu estou na estrada e que eu não vou pregar porque eu não tenho combustível? Já pensou que vergonha? Eu disse, eu vou, uma hora aparece um posto dessa estrada aí, um desses postos, vão ter que estar acertando cartão. E assim que eu deixei a cidade de João Neiva, em direção a Linhares, pouco à frente, já vi um engarrafamento enorme, porque estavam em obras já um pouco mais à frente, e aí eu já vi um engarrafamento enorme, pronto, aí eu comecei a somar as coisas, né? Tempo apertado, pouco combustível, e ainda um engarrafamento à frente. Eita Jesus! Mas algo no meu coração dizia, eu estou te ensinando algo. E eu decidi não desistir. Embora naquele momento eu tinha até talvez uma razão, agora eu tinha uma razão lógica, e até justificável, para ligar para o pastor lá e dizer, olha, eu estou na estrada, estão em obras aqui, infelizmente eu estou parado aqui no engarrafamento, eu não sei se eu chego a tempo.
Mas algo me impediu de fazer isso, irmãos. Eu acredito que você que está aqui já passou por isso. Querer fazer algo, mas lá dentro alguma coisa te impele a não fazer aquilo. De fato, na minha alma, a vontade era desistir, voltar e dizer, olha, eu queria ter ido, mas não deu certo. Mas eu decidi ficar atrás daquele engarrafamento, e ele andava devagarzinho, andava mais um pouquinho, e cada vez que andava um pouquinho, eu olhava para o marcador de combustível, andava mais um pouquinho, eu olhava para o marcador de combustível, ele ia só descendo. Pouquinho depois desse engarrafamento, já entrou na reserva. E eu ainda estava saindo de João Neiva. E devagarzinho o trânsito indo, quando eu me dei por conta, uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores, é que a todo tempo nós precisamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos sensíveis, porque o Espírito Santo fala o tempo todo. Os mais pequenos detalhes, o Espírito Santo está falando conosco. Talvez nessa tarde, você talvez não vai ouvir aquela palavra que você imaginou que deveria ouvir, mas talvez um abraço que você recebeu, ou ainda vai receber, seja exatamente o toque do Espírito Santo a mudar uma realidade na tua vida. Talvez seja uma das canções que Deus ministrou ao coração do nosso irmão, que era de fato aquilo que Deus preparou para tocar de alguma forma no teu coração nessa tarde. Irmãos, naquela tarde, sabe o que Deus usou para falar comigo? Um carro que estava à minha frente. De repente, eu larguei a preocupação do engarrafamento, larguei a preocupação do marcador de combustível, larguei a preocupação da hora e olhei para um carro que estava na minha frente. E era um carro que até então eu nunca tinha visto, mas naquele dia eu descobri que tem um carro cujo nome é Santa Fé. Alguém que conhece esse carro? Eu nunca tinha ouvido falar que tinha um carro chamado Santa Fé. Eu nunca tinha visto aquele carro. E até então, desde o começo do engarrafamento, ele estava à minha frente, mas as preocupações, a ansiedade, a dificuldade, a falta do combustível, o tempo apertado, um monte de pensamento rodando a minha mente enquanto eu estava ali, me impediu de perceber que à minha frente tinha uma Santa Fé. E olhar para aquele carro e ver aquele nome, foi a batida de martelo final, para eu decidir não retroceder e não voltar atrás. Eu falei, se tem uma Santa Fé na minha frente, eu vou atrás dela, aonde ela for. Irmãos, e ela foi indo, acabou o engarrafamento, ela foi, deu a oportunidade de ultrapassar, falei, não ultrapassa, eu vou atrás dessa Santa Fé. Ainda bem que o irmãozinho lá tinha um pé apertadinho, um pé pesado, e ele foi indo, e eu atrás dele. Pois você sabe para onde esse irmão estava indo? Esse irmão estava indo exatamente para uma empresa locadora de veículos ao lado do templo aonde eu ia pregar às 3:30 da tarde. Eu não tinha combustível, mas aquela Santa Fé me levou ao meu destino final, irmãos. Eu não tinha o tempo disponível, estava apertado mesmo. Eu cheguei lá, o louvor já tinha até começado. Uma coisa simples, mas que marcou a minha vida por todo sempre. Todos os lugares em que eu vou e que eu percebo uma dificuldade, toda situação em que eu percebo aperto, limitação, seja financeiro, seja intelectual, seja de recursos, eu sempre me lembro que naquele dia Deus colocou uma Santa Fé na minha frente para me conduzir no momento de adversidade. Eu lembro que eu cheguei, já estava quase na hora mesmo, o louvor já tinha começado, eu nem contei nada para o pastor, e peguei e comecei a pregar, e quando eu estou pregando, aí a ficha caiu de vez, Cláudio. Aí a ficha caiu de vez, porque naquela tarde eu ia pregar exatamente sobre Abraão, o pai da fé. Quando eu estou pregando, falando de Isaac, que depois desentulha poço, tal, e eu estou ali pregando, e eu certamente, com quase certeza absoluta, sofro de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Então, minha mente se divide nos 4 compartimentos aqui, enquanto eu estou fazendo uma coisa. Eu vou ali pregando, e quando eu estava falando exatamente sobre aquele episódio de Isaac, que tem que depois desentulhar poços, deixados por herança pelo seu pai, eu estava falando que nem sempre a herança deixada é algo pronto, mas tem que ser desenvolvido. Naquele momento eu pregando ali, que eu fui lembrar, caramba, eu vim pregar exatamente sobre a fé, e mais do que a fé, sobre o pai da fé. É óbvio que alguém que vai pregar sobre o pai da fé, primeiro precisa sentar na cadeira e aprender sobre fé. É claro que alguém que quer ensinar sobre o poder do Espírito Santo, primeiro precisa sentar numa cadeira e experimentar o Pentecostes na sua própria vida. É claro que alguém que quer afirmar que Jeová Rafa é o Deus que cura, primeiro tem que sofrer uma enfermidade no corpo e ser levantado de um leito para dizer: sim, o meu Deus cura, sim, o meu Deus restaura, sim, o meu Deus transforma. É claro, se eu ia falar sobre a fé, se eu ia falar sobre o pai da fé, sobre a necessidade de desenvolver a fé, é claro que eu precisava passar por uma circunstância que testasse a minha fé. Graças a Deus que aquela santa fé estava à minha frente, e ela pôde me conduzir. E você sabe por que eu lembrei disso? Porque o texto que é base para essa campanha, para esse momento que nós estamos aqui, ele me lembra muito mesmo Abraão, e eu pensei mesmo em compartilhar algo sobre ele nessa tarde junto com você. Olha, o texto que é a base para esta campanha, para esse encontro, para esse momento de oração aqui, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, porque se entregar já é desafiador, entregar e confiar, mais ainda. Mas o texto diz: se você entregar, e se você confiar, um resultado extraordinário você vai experimentar. Você perceberá que aquilo que você não é capaz de fazer, Ele fará. Se você entregar e você confiar, um resultado extraordinário você vai experimentar. Aquilo que você não tem forças para realizar, Ele vai realizar por você. Aquilo que você não tem capacidade de responder, Ele vai responder no seu lugar. Entrega o teu caminho. E quando Cláudio me falou sobre isso, eu lembrei logo do Abraão. Porque olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. O texto que a gente escolheu para ser como um pano de fundo, a base para a nossa pequena reflexão dessa tarde. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamados, você vai lembrar dessa história que aconteceu lá em Gênesis, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Partiu sem saber aonde ia, é o mesmo que entregar o caminho ao Senhor. É o mesmo. É o mesmo. Abraão foi chamado por Deus, e foi um chamado espetacular, foi um chamado glorioso. Deus chama Abraão e diz: olha, eu farei de você uma grande nação, você será pai de multidões, você será um canal de bênçãos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: dependendo da resposta que você me der, você será um instrumento para transformar a vida de tantas pessoas. Deus chama Abraão e diz: agora tem um detalhe, aí onde você está confortável, está legal, está bacana. Aliás, a família de Abraão era rica já, era uma riqueza, quem conhece bem a história, não era uma riqueza propriamente abençoada por Deus.
A riqueza da família de Abraão vinha da fabricação de ídolos. E Abraão desfrutava daquela riqueza. Logo, Abraão estava num lugar confortável, cômodo. Um pai rico, uma família abastada, e Abraão desfrutando de tudo aquilo. Tudo bem, nada errado. Mas não é sobre ser errado. É sobre dar um passo de fé. Meu irmão, muitos de nós aqui estamos fazendo tudo certo. E Deus está nos chamando a mudar de lugar. E a gente pergunta, mas por quê? Está tudo certo. Não tem nada de errado. Mas seu pai, mas é meu pai, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou filho dele, eu desfruto das bênçãos que ele me dá. Eu desfruto do pão que ele coloca na mesa. Eu desfruto da cama quentinha que ele comprou para mim. E Deus diz para Abraão, está certo, está tudo legal, mas eu preciso que você dê um passo de fé. E o passo de fé que Deus pediu a Abraão, a princípio é o quê? Você vai ter que sair da sua casa, vai sair da tua terra, você vai deixar esse lugar seguro, quentinho, confortável, que você chama de clã, de habitat natural, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu irmão, eu digo que obedecer com mapa na mão é mole demais. Eu digo que obedecer com passagem comprada e passaporte já carimbado é para qualquer um. Agora você pensa que Deus não está dando mapa, não está entregando GPS, Deus não está entregando passagem comprada na mão e nem está garantindo passaporte carimbado. Deus simplesmente está chamando Abraão a um passo de fé que a princípio parece ser impossível. Como assim deixar a minha casa? Como assim deixar a minha parentela? E como assim ir para um lugar sem saber aonde é? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confiar em Deus quando não há respostas. Confiar em Deus quando as coisas não estão claras. Confiar em Deus quando o caminho ainda não está demarcado. Confiar em Deus, até mesmo quando as pessoas que nós confiávamos que teríamos durante a jornada, não estão lá, porque Deus diz para Abraão, deixa todo mundo, deixa os empregados. Eu sei que você tem alguém aí no seu clã, que é muito bom de viagem, é muito bom de conduzir pessoas, ele é treinado para conduzir os tropeiros e suas manadas, mas você não vai levá-lo não. E a resposta de Abraão é registrada lá pelo escritor aos Hebreus, quando ele diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde seria dado a ele como herança. Meu irmão, há uma bênção no desconhecido que todos nós precisamos encontrar. A nossa grande tendência é acreditar que as bênçãos de Deus, elas estão nos lugares mais fáceis e mais acessíveis. Mas talvez a maioria que está aqui nessa tarde sabe muito bem que as maiores bênçãos, as maiores conquistas, elas precisam de fato serem escrafunchadas, elas precisam ser procuradas, elas precisam ser buscadas, elas precisam ser conquistadas. Abraão precisa dar um passo de fé na direção de uma terra que ele nunca tinha pisado os pés antes. E olha que maravilha, por causa da fé de Abraão, aquela terra depois, ela muda de nome, de terra dos cananeus, de terra de Canaã, agora ela passa a ser conhecida como a terra prometida. A terra prometida, que só se tornou prometida, porque de fato alguém entendeu que precisava dar esse passo de fé e colocar lá os seus pés.
E a grande verdade que nós encontramos nessa tarde, e talvez seja o que Deus quer derramar ao meu e ao seu coração nessa tarde, é o efeito de entregar e confiar não é apenas na vida de quem entrega e confia, mas a nossa posteridade é abençoada com isso, os nossos descendentes são abençoados com isso, a sua atitude de entrega e confiança abençoa pessoas que sequer você conhece, a sua atitude de entregar e confiar vai abençoar famílias, vai alcançar corações que você nunca imaginou. Irmãos, novembro de 2021, eu estava lá no nosso apartamento, no nosso gabinetezinho lá, onde nossos projetos sociais são desenvolvidos, estávamos lá organizando algumas coisas, final de ano, tem a apresentação de balé das crianças, tem a graduação do jiu-jitsu dos meninos e tanta coisa ali, e de repente eu recebo uma ligação, pastor Marcelino, tudo bem? Tudo bem, aqui é Antônio, tal, fulano de tal, ô, seu Antônio, quanto tempo, o que foi? Não, rapaz, eu estava querendo saber o seguinte, você não quer ir fazer uma viagem comigo lá no sertão não? Eu estou com uma viagem programada aí para o sertão da Bahia, né? Eu queria que você fosse comigo aí, falaram muito bem do senhor, do seu ministério, né? Já me disseram que a igreja do senhor tem grande envolvimento em ações evangelísticas, eu queria apresentar o sertão para o senhor. Meu irmão, pensa um palito de fósforo ser aceso na hora, meu coração inflamou na hora. Eu cometi um dos maiores pecados que nenhum homem pode cometer na vida. Eu disse sim para alguém sem falar com minha esposa. Meu irmão, se você está aqui é casado, não vai na minha onda, não diga sim para ninguém sem antes falar com a sua esposa. Eu fiquei tão inflamado, eu fiquei tão entusiasmado com aquele convite, eu disse, seu Antônio, mas é claro, quando é que é? Ele disse, amanhã, 9 horas da manhã. Ah, legal, tudo bem, tipo assim, vamos ali em Nova Almeida, né? Amanhã. É o sertão, seu Antônio. Pois é, surgiu uma vaga aqui no avião, tal, e pensei em você, rapaz. Falei, rapaz, vamos embora. Acelerei tudo que eu tinha para fazer, fiz muito rápido, liguei para a Roberta, ela já percebeu minha voz já toda animada, ela disse, fala a novidade. Eu disse, você acredita, São Antônio me ligou, me chamou para ir no sertão, nossa, Elo, que legal, que maravilha, quando é que é? Eu disse, amanhã cedo. Ela, legal, né? Que legal, que bacana, você quer que arrume alguma coisa aqui para você? Não, é mochilinha mesmo, de costas e tal, e fomos. Irmãos, novembro de 2021, nós pisamos pela primeira vez numa cidade chamada Central, Bahia, lá para os lados de Irecê, e nós fomos para um povoadinho chamado Capoeira da Serra. Descobrimos que não havia presença evangélica naquele povoado, e ao colocar os pés ali naquele povoado, uma chama aqueceu o nosso coração. Isso era novembro de 2021, eu vou encurtar a história, porque eu quero orar por você no final ainda. Novembro de 2021 é isso que eu estou dizendo para você. Em janeiro de 2022, nós já estávamos enviando uma família de missionários para aquele lugar. Em fevereiro de 2022, ou seja, 3 meses depois, a igreja que eu hoje pastoreio já estava fazendo a primeira caravana missionária para aquele lugar. 3 meses, irmãos. 3 meses. São 1.437 quilômetros daqui lá. Simone e Cláudio tiveram o privilégio aí de viajar com a gente agora. 3 meses depois. 1 ano agora, depois disso. Eles foram lá e viram lá com os próprios olhos. Um povoado que as pessoas diziam, não tem nenhum crente, não tem nenhuma igreja, ninguém nunca conseguiu chegar lá, primeiro porque é tudo muito distante, é tudo muito afastado de tudo, e segundo que é uma comunidade quilombola, e comunidade quilombola é protegida por lei, tem um monte de coisinhas aí e tal, então nem a igreja católica está estabelecida lá, construíram lá uma pequena capela lá, que nunca fizeram nenhuma missa naquele lugar, e disseram, olha, vai ser muito difícil conquistar esse lugar. Eles viram lá com os próprios olhos lá. Já dezenas e dezenas e dezenas de famílias, não apenas alcançadas pelo Evangelho, não apenas alcançadas pelo Evangelho que salva, que liberta, que cura, mas alcançadas por uma iniciativa social que está transformando a vida das pessoas, que está transformando a vida das crianças da comunidade, que está alcançando gente, dando dignidade de vida para elas.
algo tão especial que está acontecendo ali. E sabe por que eu estou contando essa história? Porque aquelas famílias que nós nunca vimos, aquelas pessoas que nós sequer sabíamos que existiam, hoje elas são abençoadas por alguém que lá atrás obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo. O que mais me empolga em obedecer um comando do Senhor não é pensar o que aquilo vai me dar como retorno. O que mais me empolga ao obedecer um comando do Senhor é porque tem uma palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa tarde, talvez tenha sido encorajado por Deus, talvez tenha sido desafiado pelo Senhor a dar um passo rumo a um lugar desconhecido, a tomar uma decisão que é difícil mesmo para você, mas deixa eu te dizer, se Deus está neste negócio, não apenas você, mas a tua casa, a tua família, a tua descendência, a tua posteridade, mais que isso, pessoas que sequer você imagina que existem, serão alcançadas pela bênção da obediência a um comando do Senhor. Abraão obedeceu. Deus disse para ele: vá para o lugar qual ainda não vou te falar. Apenas me obedeça, apenas vá. É um lugar que eu vou te dizer. Você sabe o que Deus está convidando Abraão? Deus está convidando Abraão a tirar os olhos da bênção e desfrutar a jornada. Porque se eu já sei para onde é, eu foco lá. Eu aponto o GPS e eu nem percebo as belezas do caminho. Estou certo ou estou errado? Se eu já sei para onde eu estou indo, eu já viajo imaginando o que eu vou encontrar lá. Se eu já conheço o destino, eu vou o tempo todo pensando que, vou naquele restaurante, quando chegar lá eu vou naquela lanchonete, quando chegar lá eu vou visitar aquele parque. Mas veja bem, quantas vezes Deus nos convida a uma jornada rumo ao desconhecido. E nós temos então o privilégio de desfrutar da jornada. Porque se você está indo a um lugar desconhecido, cada paisagem se torna especial. A vida cristã nunca foi uma proposta de ponto inicial e ponto final. Embora de fato nós tenhamos que colocar os nossos olhos na eternidade. E aqui eu não estou dizendo de viver um secularismo e viver um materialismo, mas a vida cristã sempre foi uma proposta de jornada. E muitas vezes nós somos tão tentados a colocar os olhos no produto final, a pôr o nosso coração naquilo que a gente espera como resultado de uma campanha, de um propósito, de um jejum, que a gente sequer consegue desfrutar do período que nós estamos em jejum, em campanha, em propósito. Vou fazer 21 dias de oração em favor de um emprego que eu fiz a entrevista. Ótimo, maravilhoso, existe respaldo bíblico para isso. Mas sabe qual é o problema? A gente começa o primeiro dia já pensando no 21º. A gente já começa aquele primeiro dia pensando que no final nós vamos bater na porta do RH e ele vai dizer sim para nós. Na pior das hipóteses, a incredulidade e a falta de fé, já no primeiro dia vai tomar de assalto o nosso coração e já vai fazer a gente no 21º dia, vendo a porta do RH sendo fechada na nossa cara. Quando na verdade, se Deus diz para você, faz 21 dias de jejum, que tal? Na verdade, Ele quer ter 21 dias de relacionamento com você. Aleluia. Faz 40 dias de propósito, que tal? Na verdade, Deus quer ter 40 dias de comunhão com a gente. Aleluia. Mas a nossa tendência é, por não entender o entregar o caminho,
A nossa tendência é nos preocupar tanto com o ponto final da jornada. A nossa tendência é nos ocupar tanto com o resultado daquilo que nós estamos buscando, que a gente não desfruta do que vai acontecendo até lá. É como a história que eu acabei de contar para vocês. Eu tão preocupado com Linhares, 3:30 da tarde, que não havia percebido que uma Santa Fé tinha sido colocada à minha frente para me conduzir. Meu irmão, eu vim aqui nessa tarde dizer para você que entregar o caminho ao Senhor significa tomar a decisão de desfrutar da jornada, independente do resultado final. Porque o resultado final, tcharam, já está determinado, já está definido. Por que se preocupar com o final de uma obra, se no coração de Deus ela já foi construída? Por que se preocupar com o final de uma corrida, se no coração de Deus o pódio já está determinado? Entregar o caminho significa andar na contramão do mundo atual que nós vivemos, que nos empurra para esse lugar terrível chamado ansiedade e preocupação. E sabe o que a ansiedade e a preocupação faz conosco? Ao contrário do que muitos pensam, a ansiedade e a preocupação, elas não nos impedem de entregar. Não. Você sabe qual é o verdadeiro efeito da ansiedade e da preocupação na vida do crente? A gente entrega, a ansiedade faz a gente pegar de volta. A gente entrega, a preocupação faz a gente pegar de volta. E a gente fica nesse jogo sujo com Deus, de entrega e pega de volta, entrega e pega de volta, entrega e pega de volta. Dias atrás eu tive que exortar publicamente uma irmã da nossa célula, porque numa quinta-feira, ela disse publicamente: irmãos, quero compartilhar uma situação assim, 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 que está acontecendo na minha família, e mencionou a situação, porque pelo menos lá, para nós, célula é lugar de abrir coração, é despojar mesmo, e a gente compartilha uns com os outros, para que um assuma a responsabilidade de oração um pelos outros. E ela abriu o coração ali, mas ela disse mesmo assim, com todas as palavras, e ela disse assim: mas graças ao que eu tenho aprendido nessa célula, eu decidi descansar o meu coração no Senhor, e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Pensa o reteté, pensa o Pentecostes, naquele momento que aquela irmã falou aquilo: eita glória, aleluia, papá, maravilha. Pois bem, uma semana passou, na outra semana, cadeira da bênção, não sei se aqui tem, mas lá a gente tem a famosa cadeira da bênção. O que é a cadeira da bênção? No final, na hora da reunião, a gente pega uma cadeira vazia e coloca no meio do grupo, diz: olha, a cadeira da bênção hoje é para a pessoa mais necessitada aqui. Essa irmã, a mesma da semana passada, tinha uns 3 ou 4 convidados na célula, ela correu e sentou na cadeira, e eu olhei e já disse: opa. A irmã que estava liderando a reunião disse: irmã fulana, agora diga para nós, por que você está na cadeira da bênção? Ela contou toda a história da semana passada, só que agora ela disse: eu preciso que os irmãos orem para Deus entrar com providência. Eu disse: espera aí. Na hora, eu disse: espera aí. Semana passada, a irmã disse para nós que estava confiante que Deus está no controle, e que sabia que tudo isso era uma provisão de Deus para conduzir a sua família assim, 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 assim. E eu disse: a gente tem que tomar cuidado, porque a senhora entregou algo nas mãos de Deus semana passada, e eu não quero tomar das mãos dele agora não. Eu preciso entender se a senhora está decidida a entregar de fato essa situação nas mãos de Deus, ou se a senhora quer de fato que a gente tire das mãos dele agora em oração e assuma a responsabilidade de resolver esse problema. Ela disse: pastor, o senhor está certo. E ela se levantou da cadeira da bênção imediatamente, e ela deu lugar para um convidado sentar. Ela entendeu. E o que eu quis dizer para ela naquele momento, irmãos, é que nós temos uma tendência de entregar, e à medida que as coisas não começam a acontecer do jeito que a gente imaginava,
a gente vai pegando de volta. A gente vai pegando de volta. Quando Deus chama Abraão e não dá o mapa, sabe por quê? Talvez se Deus desse o mapa para Abraão, ele não iria. Deus chama Abraão e não diz para Abraão o que vai acontecer no meio do caminho, porque talvez se Deus dissesse para Abraão tudo que ele iria enfrentar, ele não iria. Deus chama Abraão e não diz o que Abraão vai encontrar lá na terra final, porque talvez se Deus dissesse para Abraão, ele não iria. Deus chama Abraão para uma viagem rumo ao desconhecido, porque na verdade, o que Deus queria era desenvolver relacionamento e intimidade com Abraão. Em outras palavras, Deus diz para Abraão: vamos fazer um passeio comigo. Vamos fazer um passeio comigo, eu posso te ensinar algumas coisas, enquanto você não chega lá. Como se Deus estivesse dizendo para Abraão, e dissesse para mim e para você nessa tarde: deixa o caminho comigo. A única coisa que te cabe é a fé, que vai fazer você entregar e confiar. Agora o caminho, deixa comigo. O que vai acontecer no meio da jornada, deixa comigo. Os erros, acertos e atropelos, deixa comigo. Eu sou especialista em aplainar caminhos. As falhas de percurso, deixa comigo. Eu sou um Deus especialista em consertar estradas. Quanto ao destino final, deixa comigo. Eu sei muito bem para onde eu estou te levando. Eu encerro a minha reflexão nessa tarde, encorajando você a parar de perguntar para Deus: Deus, para onde eu estou indo? Começar a perguntar para Deus: Deus, para onde o Senhor está me levando? É muito diferente. É muito diferente. Entregar e confiar não são atitudes tão fáceis assim. Elas requerem de nós uma fé acima do normal. Ainda bem que você está aqui. Ainda bem que você tem sido encorajado a colocar a sua fé em prática. Ainda bem que você tem sido alimentado no sentido de deixar a sua fé te guiar, e não as sensações. Entregar e confiar é tomar a decisão de desfrutar do caminho, ainda que hajam atropelos, falhas no percurso, ainda que hajam aprendizados, porque na verdade eu descobri que na vida do crente a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Não há perda na vida do crente. Na vida do crente, ou você ganha, ou você aprende alguma coisa. Eu quero te encorajar nessa tarde a de fato assumir para si a postura de Abraão. Ah, pastor, mas Abraão, sabe por que eu citei Hebreus? Porque o texto lá de Hebreus apresenta os grandes heróis da fé como gente comum, igual eu e você. Mas as decisões e posturas deles transformaram eles, pessoas comuns, em gente extraordinária. E mais, as decisões que Abraão foram tomando não apenas abençoaram a si mesmos, mas as decisões e escolhas que Abraão vai fazendo abençoa a si, abençoa a sua família, sua posteridade, e conforme Deus havia prometido, por causa de Abraão, todas as famílias da terra se tornam benditas. Abraão conheceu Zaqueu? Abraão e Zaqueu viveram no mesmo tempo? Moraram na mesma cidade? Viviam na mesma época? Tinham algum parentesco? Pois é. Pois quando Jesus salva Zaqueu, ele diz: vejo que você também agora
é filho de Abraão. As decisões que Abraão tomou lá atrás abençoou milhares de anos à frente um homenzinho chamado Zaqueu, que aparentemente não tinha nada a ver com ele. Mas deixa eu te dizer, a sua decisão de entregar e a sua atitude de confiar vai alcançar pessoas que sequer você imagina. Você pode se colocar em pé nessa tarde? Pela fé, Abraão disse sim para Deus e pegou uma estrada que ele nem sabia onde era direito. Talvez existam pessoas aqui nessa tarde que estão buscando uma direção clara de Deus para uma decisão que precisa tomar. Você veio ao lugar certo. Talvez existam pessoas aqui nessa tarde que estejam no vale da decisão, num lugar de escolha. Pessoas que sabem que Deus está te chamando a um posicionamento. Mas assim como não foi fácil para Abraão, não foi mesmo. Lendo o texto bíblico romantizado, parece que foi muito fácil, né? Mas não foi fácil para Abraão deixar sua casa, sua parentela, sua zona de conforto, seus amigos, um lugar que ele já sabia como tudo funcionava, onde é que estava a faca, onde é que estava o pão, onde é que estava a manteiga. E agora ele tem que construir uma trajetória toda nova, confiando exclusivamente numa promessa que Deus lhe havia feito. E aqui está o segredo. Abraão, segundo o escritor aos Hebreus, só tomou essa decisão porque ele tinha recebido, junto com a ordem, uma promessa. Quando nós colocamos os olhos na promessa que Deus faz, fica muito menos difícil tomar as decisões que a gente tem que tomar. Por isso eu quero que nessa tarde você feche os seus olhos por um instante, e ao invés de se ocupar e ocupar a sua mente com as decisões que você tem que tomar, eu queria que você ocupasse a sua mente agora com as promessas que Deus te fez, porque são as promessas de Deus que respaldam as nossas escolhas e as nossas decisões. São as promessas que Deus faz, que nos dá segurança e garantia para pegar um caminho que a gente nem sabe qual é. São as promessas que Deus faz na sua eterna palavra, que nos dá tranquilidade e segurança para dizer sim, quando todo mundo está pensando, ele vai dizer não agora. São as promessas que Deus faz, que nos permite permanecer de pé, quando todo mundo está dizendo, agora ele vai cair. São as promessas que Deus nos faz na sua eterna palavra, que nos dá segurança no coração, de atender a um convite, a um comando e uma ordem do Senhor, ainda que ela pareça estranha, esquisita e difícil demais de obedecer. Por isso, quando Deus te chamar para algo, tire os olhos do caminho, entrega o caminho ao Senhor. Tire os olhos da decisão, deixa que Deus vai te conduzindo. E como Abraão, coloque os olhos na promessa. Abraão colocou os olhos na promessa que Deus fez, e ele foi vitorioso até o último dia da sua jornada. Pai, eu quero orar pelos teus filhos nessa tarde, e se eles têm uma decisão a tomar, uma escolha a fazer, se eles estão diante de uma encruzilhada, um lugar de crise em que precisam se posicionar, ó Deus, se eles estão diante de uma adversidade familiar, se eles estão diante de uma dificuldade financeira, se eles estão diante de um laudo médico preocupante, se eles estão diante de um processo na justiça que não anda, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Se eles estão diante, ó Pai, de um chamado, de uma convocação do Senhor para fazer algo extraordinário, para dar um passo de fé maior do que aquele que eles já têm dado, meu Deus, eu oro junto com eles nessa tarde, e eu suplico, assim como o Senhor foi com Abraão, por todo o caminho, que o Senhor de fato nos acompanhe em toda a nossa jornada. Pai, a decisão que nós tomamos nessa tarde, de fato, é entregar o nosso caminho ao Senhor, certo de que resta a nós confiar em Ti, crendo que o Senhor sabe muito bem para onde o Senhor está nos conduzindo, e certamente o Senhor é um Pai bom, um Deus zeloso e misericordioso,
E nós entregamos nessa tarde as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, nossos temores, as inseguranças que vão surgindo no meio do caminho, nós entregamos ao Senhor. E assim como Abraão foi tão ricamente abençoado, e não só ele, mas toda a posteridade dele, e até nós nos tornamos abençoados por causa de Abraão. Ó Deus, que cada um aqui seja também um canal e um instrumento de bênção para tantas pessoas que ele sequer conhece. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.